Terça-feira ainda foi de folga para os jogadores do Internacional, que só se reapresentam na quinta para o próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Entretanto, o dia foi de diversas movimentações no bastidor colorado, um dos bastidores envolvendo as eleições. Uma movimentação para, quem sabe, uma renovação contratual do técnico Eduardo Cudê, que está cada vez mais próxima pela conciliação de ideias da situação e da oposição sobre o trabalho do atual técnico, que recebeu uma proposta do futebol argentino. O Racing de Avellaneda gostaria de contar com o Cudê para a temporada de 2024. Ainda falando em processo eleitoral, dois nomes históricos do clube começam a surgir nos bastidores e já tem cargo definido para eles, caso um dos candidatos seja eleito no pleito do fim deste ano. Nas convocações, os jogadores do Inter se apresentaram e treinaram, inclusive Sérgio Rocher, que não deverá ser cortado da seleção uruguaia. Este é o Diário do Inter KTO, desta terça-feira, 10 de outubro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo dessa terça-feira. Um noticiário movimentado no bastidor, porque a terça-feira ela foi de folga para os jogadores que ainda estão descansando, aproveitando essa parada de data FIFA e só retornam ao CT Parque Gigante aos trabalhos na quinta-feira, para aí começar a preparação visando o compromisso contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, tá? Mas os jogadores aproveitaram a folga e cada um no seu canto. O Eduardo Cudê, por exemplo, foi para a Argentina e não teve grandes movimentações pensando na sequência do Internacional no Campeonato Brasileiro. O que aumenta a atenção a pautas que são de bastidor, que são alternativas ao momento que o Inter vive dentro de campo, como, por exemplo, o pleito eleitoral, e já se sabia disso. Essa data FIFA ela era programada para que se saísse mais para as pautas de eleição, já que o futebol parou por alguns dias. E a ideia dos movimentos é não atrapalhar o futebol e os objetivos do Inter dentro de campo, mas como o futebol parou, se dá uma caminhada em alguns assuntos importantes. E o principal assunto dessa terça-feira foi renovação de Eduardo Cudê. Nesse vídeo que eu gravei na tarde desta terça, eu relato a conversa que eu tive com o candidato à presidência pela oposição, Roberto Melo. E eu relato tudo aquilo que o Roberto Melo fez de considerações ao trabalho do atual treinador Eduardo Cudê. E sim, Roberto Melo gosta do trabalho de Eduardo Cudê e gostaria de contar com o Cudê para a temporada de 2024 se as coisas andarem da maneira como estão andando. Ele entende que Cudê é o treinador certo porque é ofensivo, tem uma adesão ao grupo de jogadores e também pelo fato de que trocar de técnico é sempre muito traumático. Então Roberto Melo hoje tem na cabeça que o técnico ideal, no momento, seria Eduardo Cudê, o que pode levar a uma renovação antecipada, mas para isso acontecer são necessários alguns movimentos. Eu explico tudo nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir, tá? Dentro dessa movimentação envolvendo Eduardo Cudê, uma informação importante de bastidor, que envolve o Racing de Avellaneda, tá? Essa informação ela foi trazida pelo repórter Lucas Colar, que apurou que o Racing de Avellaneda fez uma proposta para Eduardo Cudê, visando a temporada de 2024, já que Cudê tem contrato com o Inter somente até o final deste ano de 2023. Eu confirmei essa informação, de fato o Racing fez conversas com Eduardo Cudê, mas até onde apurei, Cudê rechaçou de cara a ideia de ir para o Racing, porque está adaptado ao Inter e, se é para ficar no futebol da América do Sul, se ficaria no Inter. Eu não tenho ainda a confirmação de que o Cudê quer permanecer no Internacional em 2024. Se falou muito da ideia que ele tinha de, quem sabe, buscar alguma proposta do futebol europeu. Mas nada surgiu nesse aspecto, pelo menos por enquanto. E a gente não sabe o que está pensando o Eduardo Cudê, mas esse elemento do Racing entra também nessa discussão de eleição, de ideia da gestão de seguir com o Cudê, de ideia da oposição de seguir com o Cudê. O Racing entra é mais um elemento nessa discussão, tá?
Uma outra situação importante que eu descobri nessa terça-feira, conversando com pessoas do bastidor do Internacional, envolve D'Alessandro e Abel Braga, tá? São dois nomes que devem estar ligados a Roberto Melo na candidatura à presidência de Roberto Melo no Internacional. O Roberto Melo me negou que Abel Braga e D'Alessandro estão na chapa dele. Mas, fazendo contato com outras pessoas, eu consegui descobrir ainda mais. Não só D'Alessandro e Abel Braga estão na chapa de Roberto Melo e serão pessoas do departamento de futebol, caso Roberto Melo seja eleito, como já existem cargos definidos para eles, tá? D'Alessandro seria, caso Roberto Melo seja eleito, diretor esportivo, o cargo que hoje é ocupado por Magrão, que é um cara de vestiário, que é um cara que circula pelos ambientes do clube, pelo CAPA, pela análise de desempenho, hoje o Inter não tem um diretor executivo, né? Mas caso tenha, seria um braço direito do diretor executivo, um cara que faz esse elo com o conselho de gestão e com o braço político do clube, mas seria como um chefe do CT, tá? O D'Alessandro. E o Abel Braga seria um coordenador técnico, um cara para estar ao lado do treinador, para estar coordenando e auxiliando o treinador e fazendo também este elo entre o treinador e a direção. Então, o D'Alessandro cuidaria do vestiário, jogadores, do funcionamento do CT, das áreas de análise de desempenho, preparação física, departamento médico, e o Abel Braga cuidaria do aspecto técnico, tá? Da comissão técnica, das decisões técnicas. É mais ou menos assim que está definido entre Abel Braga e D'Alessandro. O Roberto Melo me negou, e eu até acho que é normal que ele me negue, pelo fato de D'Alessandro ter contrato com o Cruzeiro, o Abel Braga tem contrato com o Vasco da Gama, mas, repito, conversei com outras pessoas que me confirmaram que existe esta aproximação e existe esta tendência de que, caso Roberto Melo seja eleito, D'Alessandro e Abel Braga de fato sejam partes do departamento de futebol. O departamento de futebol do presidente Alessandro Barcelos, a gente já sabe. E ainda busquei algumas informações também nessa terça-feira. O Magrão segue como um gerente esportivo. O Inter hoje não tem a figura nem do diretor executivo, nem do diretor técnico, do coordenador técnico que teve em outros momentos. E caso o presidente Barcelos seja reeleito, se buscará essas figuras, tá? Executivo, se buscará principalmente um diretor executivo de futebol, caso o presidente Barcelos seja eleito. Mas o Magrão será mantido como esse chefe do CT e chefe do vestiário, como ele atua neste momento. E nem se fala, né? Se o presidente Barcelos for reeleito, a ideia é renovar o contrato com o técnico Eduardo Cudê. Falando sobre time e jogadores, tá? Alguns jogadores estão treinando. Eu falei que tem folga para todo mundo, mas para 4 jogadores não, né? Rocher, Arangues, Ener Valencia e também o Johnny. Rocher, Ener Valencia, Arangues e Johnny. Eles se apresentaram para suas seleções e estão treinando. A grande novidade é que o Rocher treinou normalmente nessa terça-feira com a seleção uruguaia. Então a tendência é que ele não seja cortado da seleção uruguaia dos jogos desse meio de semana, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, tá? O Uruguai joga contra a equipe, até tem que ver aqui contra quem o Uruguai joga. O Uruguai joga contra a Colômbia nesta quinta-feira, tá? E o Rocher aparentemente vai estar à disposição do técnico Marcelo Bielsa para essa partida que é lá na Colômbia, beleza? Para fechar, gente, vamos falar de KTO. A gente tem nesta quarta-feira jogos importantes por outros campeonatos do mundo, tá? E eu vou passar algumas odds aqui. Por exemplo, temos pela Série B, Vila Nova e Botafogo de Ribeirão Preto. Odd do Vila Nova, 1.64, empate 3.3, Botafogo de Ribeirão Preto tá pagando 6. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!